Enquanto ela estava descendo, com 2 ou 3 outros aventureiros indo sozinhos, Ais parou em seu caminho. Bel, havia uma única pessoa subindo as escadas na frente dela. Ela reconheceu aquele cabelo branco ondulado e corpo esguio. Eles pertenciam a um garoto que ela conhecia, um novato que se tornou uma celebridade da noite para o dia, o assunto da cidade. Mas Ais não podia ter certeza de que era Bel Cranel no início. Com os olhos baixos e uma postura curvada, ele parecia desanimado. Não, ele estava totalmente triste, como se tivesse caído em um pântano sem fundo. Mesmo Ais podia ler seu humor, que estava dizendo alguma coisa. Não havia nada de seu nervosismo habitual, ou seriedade, ou sorrisinho tímido. Ais podia dizer que algo estava errado, e isso puxou as cordas de seu coração. Claro, ela não mostrou isso em seu rosto sem emoção, mas ela estava abalada. Ele finalmente a anotou, levantando o rosto para olhá-la sem expressão. Senhorita Ais, Bel murmurou, como se estivesse fascinado por seus olhos. Os dois tinham parado no lugar, um olhando para baixo e o outro para cima. Aventureiros se passavam olhando boquiaberto para eles no caminho. Bel tomou seu tempo escolhendo suas palavras e Ais ficou em silêncio. Você está indo para a masmorra. Ela sente. Ele depois murmura incompreensivelmente, falando pausadamente enquanto sua atenção se voltava para seus pés. Era como se ele não pudesse controlar seus sentimentos. Ais percebeu que ela começou a falar com ele. Vamos lá, vamos para algum lugar onde possamos ficar sozinhos. Ela continuou, estendendo a mão. Os olhos de Bel se arregalaram. Ele considerou os dedos finos esticados na frente dele antes de colocar sua mão nervosamente na dela. Ele tinha a expressão de uma criança perdida, abandonada em uma parte desconhecida da cidade. Ais cancelou seus planos para a tarde e deixou Babel para encontrar um lugar tranquilo. Eles avançaram pelo Central Park, ignorando os olhares do povo da cidade, olhando boquiaberto para o par de aventureiros de primeira linha. Através de sua mão, Ais podia distinguir uma mistura de emoções, que ele estava se sentindo um pouco perturbado por estar de mãos dadas, e patético, e que ele não conseguia soltar. Ais fingiu não notar. Eles cortam várias entradas antes de parar em uma área vazia cercado por casas. Me desculpe, você sabe, ocupando o seu tempo. Ela fala que está tudo bem. Não havia mais ninguém por perto, exceto os dois. Bel soltou sua mão e olhou para ela de frente. Seus olhos desceram novamente, mas ele se deteve, olhando diretamente nos olhos dourados de Ais. Há quanto tempo não nos olhamos tão de perto? Ais pensou no fundo de sua mente. Havia uma qualidade nostálgica nele por algum motivo. Seus cabelos brancos e olhos rubelita a lembravam de um coelho branco. Mas ele estava visivelmente angustiado, um afastamento de sua vibração e emotividade habituais, o que era suficiente para cobrir sua própria parcela de emoções também. Ficou triste ao vê-lo naquele estado. Angústia, conflito, indecisão. Ela quase podia ver esses sentimentos escorrendo de seus olhos, implorando por ajuda. Há algo de errado? Ais perguntou internamente, não que ele pudesse responder. Quero me livrar da fonte de suas preocupações, pensou ela, da mesma forma que desejava eliminar os monstros e acalmar o público em geral. O que está errado? O que aconteceu? Por que você parece perdido? Ais implorou, como se estivesse batendo na porta de seu coração, pedindo-lhe para deixá-la entrar. E Bel apertou a mão direita no peito, agarrando seu coração vacilante. Senhorita Ais. Ele engoliu em seco, tomando seu tempo para derramar. Se os monstros tivessem uma razão para viver, se eles tivessem sentimentos como você e eu, o que você faria? Ao ouvir a pergunta por trás de seu olhar, Ais se deparou com uma emoção perplexa. O que você está falando? Ela perguntou com toda a honestidade. Que pergunta sem sentido, uma hipotética sem sentido.
Mas os olhos dele a perfuraram com seriedade, e Ais se viu apertando os lábios, considerando o significado por trás de sua pergunta, enfrentando-a à sua maneira, evitando uma resposta. Ela estava pensando, digamos que um monstro pudesse sorrir como um humano, ou ser consumido pela preocupação, assim como nós. Eu ainda poderia balançar minha espada. O tempo passou por eles em silêncio. As árvores deixavam raios de sol através de seus galhos e na rua, e suas sombras se transformavam à medida que a brisa movia suas folhas. O vento infernal do verão varreu os dois aventureiros. Ais pensou, pensou e pensou, e no final ela ficou com uma resposta totalmente simples. Se monstros machucam alguém... Ais fez uma pausa, balançando a cabeça antes de continuar. Se alguém chorar por causa de um monstro, eu o matarei. Ela não deixou vestígios de dúvida em sua resposta. Bel estava tremendo, sem palavras, quebrado. De todas as suas emoções, uma borbulhou à superfície. Era um olhar de desespero. Mas o olhar de Ais não vacilou nem um pouco, perfurando diretamente Bel quando ele ficou pálido, confuso com o olhar em seus olhos. Ela perguntou através do contato visual: "Você não faria isso?" Um tremor percorreu Bel. Onda após onda de emoções iam e vinham de seu rosto, como se sua vida estivesse passando diante de seus olhos, ou como se ele estivesse questionando o estado do mundo. Ele estava parado entre Ais e algo com um olhar desanimado, como se estivesse preso em um paradoxo. Quanto a Ais, ela não estava mais atormentada pela confusão, olhando diretamente para ele, o questionando. Mas havia algo que soava como vidro se estilhaçando, como se ela estivesse ouvindo seus dois caminhos estalando em direções opostas. Uma gota de suor escorreu por seu queixo estreito, e Bel começou a soltar sua boca congelada.